Olá, amigos, boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. MAP, mais uma noite, fazendo o culto do Evangelho no lar. Esse momento tão importante nas nossas vidas, nas nossas casas. Então, vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai, ao Criador, a Jesus, aos nossos guias e mentores, pedindo que nos orientem, que nos auxiliem a tornar esse estudo do Evangelho proveitoso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso aprimoramento espiritual. Sônia, boa noite. Vamos fazer a leitura, do Vida Feliz, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Então, vamos começar aqui. Nós vamos ler a página 81. Ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma nova experiência. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Bom, então aqui a gente tem que a gente já devia saber, e alguns já sabem, que a gente está em cada evolução aqui para evoluir, né? E a gente tem que evoluir devagar. A gente sabe que isso não vai ser rápido, que a nossa vida aqui nesse planeta de provas e expiações é, assim, uma coisa lenta. A gente não vai sair daqui com tudo que a gente programou, né, para essa encarnação. A gente com certeza não vai conseguir terminar, mas que a gente consiga fazer uma grande parte, já estamos bem, né? Essa frase que ela diz, né, somos herdeiros de nós mesmos, é de muita responsabilidade, né? E também de muita consolação, que às vezes a gente diz, por que comigo? Por que isso? Porque eu plantei em outra existência e estou colhendo agora. Assim como estou plantando agora, para vir a colher mais tarde em outra existência. Como a Sônia disse, né? Mão de provas e expiações. Não é fácil, mas é factível, é possível, né? A todos nós. Somos falhos e uma das coisas, né, que ela convida, toda a obra de Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles, é a gente a suportar a nossa humanidade, a reconhecer essa humanidade. Até Jesus diz, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade ele falava? A verdade talvez de nós mesmos, muitas, né? E a verdade de cada um de nós, né? Aceitar as coisas que vêm para a gente, as nossas provas, sabendo que a gente se programou para isso, que a gente fez alguma coisa e agora que está querendo resgatar com essa prova, né? A gente quis resgatar, né? Pediu, a gente veio com essa missão e às vezes a gente não entende, a gente acha, poxa, por que comigo? Porque eu quis, porque eu escolhi. Porque eu preciso. Porque eu tenho que evoluir e para isso eu tenho que passar por essas etapas. Então ele fala das etapas, a gente vai passar a cada etapa. Claro que a gente sabe que a gente pode até não conseguir. Tudo bem, mas vamos tentar. A palavra sempre é tentar, né? Não é assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir tudo. Mas se a gente se acomodar e não fizer nada, a gente também sabe que não vai conseguir. A gente não vai retrogradar, mas vai estacionar. E depois a gente vai precisar voltar, porque vai ser uma necessidade da alma. A gente não está no plano espiritual, a gente sabe que a gente pede aquelas provas, que a gente pede para a reencarnação. É uma oportunidade, né? E assim, nada é por acaso. A gente pode começar o Evangelho, Sônia? Pode, claro. Veja, o Evangelho foi aberto no capítulo 17, Sede Perfeitos. Claro que esse sede perfeito não se cobra de nós, espíritos no mundo de provas e expiações, que nós saiamos daqui para os mundos felizes. Ainda tem muito caminho pela frente. Então foi aberto no item 3, o homem de bem. E nos diz Kardec, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou, voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Vamos parar nesse parágrafozinho aqui, depois a gente segue conforme o tempo. É aquele que pratica a lei do amor, justiça e caridade na sua maior pureza. E depois você pergunta, questiona a sua consciência. Isso nos leva ao Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta sobre qual a raiz do mal, e que depois, na pergunta seguinte, eu não lembro o número, mas Santo Agostinho recomenda que faça como eu fiz enquanto estive encarnado. Toda noite, examina a sua consciência, e aí é isso que ele diz. Se fez todo o bem que podia, se fez mal a alguém, se alguém tem alguma coisa contra nós, e vamos combinar, nós sabemos as respostas, né? Eu acho que nós somos os nossos maiores, né, julgadores mesmo. Ninguém pode nos julgar a não ser nós mesmos. Porque nós temos plena consciência do que a gente fez, até o que não viram do que a gente fez. Ou, pelo menos, deveríamos ter. Então, vamos seguir Kardec aqui, o homem de bem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Isso não nos lembra a primeira bem-aventurança, que nos fala da humildade? E a gente, às vezes, tem um entendimento muito errado de humildade. Não é ser subserviente. Humildade é reconhecer a nossa humanidade, a nossa pequenez diante de Deus, saber que nós não somos os donos da verdade, que nós somos falhos, aceitar essa nossa falibilidade e enfrentar essa nossa imperfeição com resignação, com coragem e com determinação. Acrescentar alguma coisa? Não, assim, que a gente ser humilde não é ser capacho de ninguém. Não, isso. A gente tem que saber se posicionar no nosso lugar, no nosso espaço. Agora, a gente pode fazer de maneiras diferentes. Tem várias maneiras, né? E é essa maneira que vai determinar a gente ser humilde ou não, né? E seguindo, Kardec nos diz assim, tem fé o homem de bem, né? Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. Aí vem a frase de Joana de Ângeles, né? Que nada é por acaso aqui. Somos herdeiros de nós mesmos. É isso que Kardec está nos dizendo. Joana de Ângeles vem bem depois, né? Nos exortar mais uma vez a isso. O homem de bem, que tem o sentimento da caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Quer comentar alguma coisa? Não, que a gente está muito longe ainda, né? Muito. Porque, assim, a gente devolver o mal com o bem, nós estamos ainda um pouquinho atrasados, né? Um pouquinho, né? E os nossos pensamentos, né? Porque às vezes a gente acha que é só o que a gente faz ou diz. Tudo começa no pensamento, no sentimento, né? E aqui fala sem esperar retorno. Muitas vezes a gente faz o bem até pensando assim, não, garantir uma vaguinha num lugar melhor, né? A gente tem, às vezes, egoísmo até mesmo ocultos, nisso, né? E quando diz aqui, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, a assertiva de Jesus, né? De dar a outra face. Muitas vezes a gente interpreta as coisas ao pé da letra, achando que dar a outra face é ser o humilde no sentido de capacho. Não, dar a outra face será que não é a face do mal, responda com a face do bem. Pode ser de N maneiras, silenciando, orando, pedindo. Eu não estou dizendo que a gente não vá ter sentimentos humanos, que a gente não vá sentir raiva, tristeza, mágoa, dor, mas aí a gente precisa
reconhecer que está com esses sentimentos e aí sim poder trabalhar sobre eles. Esses pensamentos, essas sensações, esses sentimentos, eles virão naturalmente, é da nossa natureza humana, mas aí é a oportunidade de nós combatermos, né? E assim, o forte sempre sacrifica seus interesses à justiça. Mais uma vez, não é ser carpacho, justiça da humanidade, porque o mal que eu faço me faz mal porque eu estou fazendo, faz ao mal ao outro e reverbera, faz mal a todos. E a gente vai receber esse mal de volta. Quer comentar alguma coisa? Não, é porque tudo que a gente faz, aquilo vai numa sintonia, né, como o som. Ele vai indo, e a gente sabe que se propaga. Se propaga. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba que pode voltar até para a gente mesmo. Sempre nessa volta. propagação, tem a lei do retorno, e acaba, às vezes, voltando para a gente muito tempo depois, a gente não entende por que está acontecendo isso comigo, Exatamente. né? E aí, se a gente for lá atrás, a gente pode até descobrir ainda nessa encarnação por que a gente recebeu aquilo. Somos herdeiros de nós mesmos. Essa é a frase de hoje. Contribuímos construímos a nossa herança do ontem para hoje. Então, e ele segue Kardec dizendo, adoro Kardec é ótimo. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Meu Deus, como isso é atual para os nossos dias, né? Como nós estamos vivendo esse momento no Brasil, no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil, que é onde nós estamos, a pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. Depende de nós construir, né? Quando vai ser isso, nós temos uma grande responsabilidade. Mas como nós estamos nos mostrando vingativos, cruéis, e a gente vê isso no mundo, no nosso núcleo espírita, porque nós espíritas somos iguaizinhos aos outros, com a diferença de que, como disse Jesus, a quem mais foi dado, mais será pedido. E nós recebemos muito, nós recebemos demais. O conhecimento que Kardec passa para nós, vindo dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus, clarificando para nós, porque não é fácil ler o Evangelho. A gente pegar o Evangelho, ler aquilo assim, sem nenhum auxílio, é muito difícil. E os Espíritos vêm até Kardec, e Kardec se propõe a isso, entrega a sua vida, desde que ele começa a ter conhecimento da relação com o mundo espiritual, ele passa a viver em função disso e nos trazer essa obra fantástica, explicando tantas e tantas coisas. Então, nós somos, sim, temos que respeitar as crenças alheias, porque nós sabemos, já aceitamos, já conhecemos muito mais coisa, mas não adianta só a gente saber. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Esse é o maior dos mandamentos. E depois ele diz que o segundo é instruí-vos. Seguimos? Seguimos. Respeita-nos, em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado como perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo melhor do que no dia anterior. E é esse o propósito da nossa reencarnação, ser cada dia um pouquinho melhor. Não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que eu era ontem. E como é difícil, se isso já dá trabalho. Então a gente não precisa competir com ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, cada um com as suas diferenças, mas todos criaturas humanas criadas por Deus com amor, com o propósito de chegar à perfeição. E vamos chegar, não é nessa encarnação, lógico que não. Que a gente trabalhe para pelo menos conseguir, depois dessa encarnação, reencarnar num mundo de regeneração, já terá sido um grande passo. E nós já demos muitos grandes passos. Se nós estamos aqui hoje, é porque já caminhamos muito. Então, nós não precisamos ficar nos culpando, nos repreendendo. Precisamos, sim, olhar os nossos defeitos, olhar as nossas imperfeições, né? As nossas más inclinações, como diz Kardec, e melhorá-las. Apenas isso. Esse apenas isso já é muita coisa, né? Estamos em níveis diferentes? Estamos. Mas o que vai fazer essa diferença é o tempo que a gente vai se dedicar à caridade, ao amor ao próximo, aos estudos. Isso é que vai nos fazer diferentes neste planeta, porque estamos nas mesmas condições. E com as mesmas oportunidades. Ninguém é mais, entre aspas, premiado do que o outro. Ninguém vem com mais recursos para cada reencarnação. O nosso tempo está se esgotando, né? E depois a gente continua a ver isso. É bom que a gente pegue o Evangelho em casa e leia o texto até o final. Aqui a gente tem 20 minutos, são apenas pensamentos, a gente pensa alguma coisa para a gente pensar junto. E não existe essa distância, né? Vocês e nós estamos todos conectados. Como foi dito, a Sônia disse no começo, a energia é uma, nós estamos todos conectados, todos. Então, vamos, antes do nosso encerramento, fazermos a nossa prece, né, de encerramento. Já colocamos a nossa água aqui, então vamos fechar nossos olhos, silenciar os nossos corações, para estarmos em sintonia com a prece de encerramento e depois bebermos a nossa água fluidificada. Sônia. Vamos lá então, vamos nos concentrar em nós mesmos para agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a todos os nossos protetores e pedir que tenhamos outras oportunidades de poder estudar, de poder evoluir, de poder conhecer a nós mesmos, porque essa é a maior evolução que a gente vai ter, é quando a gente passa a se conhecer melhor, conhece os nossos erros, então pode começar a se modificar. Então, que estejamos sempre protegidos por Francisco de Assis, por Fabiano, por toda essa legião de espíritos elevados que estão sempre prontos a nos proteger, a nos mostrar o caminho. Basta que a gente fique atento aos sinais da vida. Então, mais uma vez, agradecidos que somos, pedimos licença para terminar esse evangelho hoje. Nossa aguinha. Nossa água fluidificada, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.